Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eliane Souza, eu moro aqui em Connecticut, nos Estados Unidos, e hoje eu vim falar para vocês sobre o meu segundo emprego aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria já que você deixasse seu like, se inscrevesse no meu canal, então vamos lá! Dei aí o vídeo para vocês do meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, né, onde eu trabalhava em 2 casas de família e que lá tem tudo certinho, o valor que eu recebia e qual era as minhas funções lá, né. Se você não assistiu esse vídeo do meu primeiro emprego, volta lá, assiste o vídeo e depois você termina esse aqui. Esse é o meu segundo emprego que eu tive aqui. Eu trabalhava lá nessas 2 casas, que eram essas 2 famílias de judeus, e depois eu recebi uma oportunidade para começar a trabalhar com faxina. E por que eu decidi sair lá dessas casas para trabalhar com faxina? Eu decidi trabalhar com faxina porque a quantidade, a carga horária que eu ia, a minha carga horária seria reduzida e o valor seria mais ou menos o mesmo que eu receberia nas casas de família, só que eu trabalharia bem menos, né? E por esse motivo eu decidi sair e encarar aí a faxina, que era um trabalho mais pesado, né? Mas eu teria aí mais liberdade, eu não precisaria ficar trabalhando todos os dias da semana, mas eu teria mais liberdade, eu teria mais tempo para fazer outras coisas. Trabalhando lá nessas 2 casas eu não tinha muito tempo, então eu decidi sair. Eu larguei uma das casas e a segunda me pediu para continuar com ela até ela se mudar. No caso, ela ia se mudar para Nova York e ela pediu para que eu continuasse ajudando ela até ela se mudar, e eu fiz isso, né? A segunda casa era a mulher que eu tinha mais afinidade e era a pessoa que era mais boa comigo. Assim, eu fiquei com ela até ela se mudar para Nova York. E depois que ela se mudou para Nova York, eu fiquei somente na faxina. E o trabalho de faxina aqui, ele funciona assim. A gente tinha uma patroa, né, que era a dona da empresa, e ela passava pra gente uma agenda, que aqui a gente chama de schedule. O schedule, eu já tive algumas perguntas lá no Instagram. O schedule, ele é a sua agenda. Por exemplo, na segunda você vai fazer casa A e casa B, na terça você vai fazer casa C e casa D, e assim por diante. Tem ali o seu trabalho da semana. E ela passava pra gente todo esse trabalho semanal. A gente não trabalhava na segunda, a gente trabalhava de terça a sexta somente. E ela sempre me passava uma casa, não, ela sempre me passava 2 casas. Uma de manhã e uma à tarde. Esse era o meu trabalho, né? Ela me passava uma casa de manhã e uma à tarde. E daí eu usava os meus próprios produtos, usava o meu próprio aspirador de pó, tinha que ter o meu próprio carro para me deslocar, e ali a gente recebia o valor de 70% da limpeza. Se o valor da limpeza da casa era $100, eu recebia $70 e ela ficava com $30. Então, no caso das segundas-feiras a gente não trabalhava, mas quando tinha alguma casa nova, ela colocava pra gente na segunda. Então não era todas as segundas que a gente ficava sem trabalhar, mas era com frequência, né? Aí ok, ela sempre passava pra gente a agenda da semana, a gente ia fazer o serviço. Quando alguém reclamava, ela vinha e daí reclamava com a gente. Então quando ela não falava nada, é porque tava tudo bem. Aí assim, quando a gente trabalhava lá nas casas, a gente recebia muita gorjeta, né? Só que a gente acabava que não falava muito, né, sobre isso, porque as gorjetas eram pra gente, né, que limpa. Mas normalmente as pessoas, né, assim, elas inclusive querem adicionar ali o valor da gorjeta para descontar no valor, né? Elas querem adicionar o valor da gorjeta ali para fazer daí o desconto da porcentagem lá. Eu não sei se é muito certo, né, mas era assim que às vezes acontecia. Então eu fiquei trabalhando nesse emprego de faxina por uns 4 ou 5 meses, né? Até eu conseguir pegar as minhas próprias casas. E daí eu vou contar isso pra vocês no terceiro vídeo. Esse vídeo daí vai ser mais explicativo, porque eu tive 2 mulheres aqui americanas que me ajudaram a montar o meu schedule, né? E hoje eu trabalho com as minhas próprias clientes. Mas antes disso eu trabalhei na faxina aí, que daí eu tive meu carro, que vivia me dando problema, então às vezes não dava pra mim ir trabalhar, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, eu ainda consegui trabalhar e me manter, né? No inverno a gente
No meu primeiro inverno aqui, a gente deu uma caída assim no trabalho, enquanto eu trabalhava lá na empresa, mas ainda tinha emprego. Porém, nessa época, o meu marido trabalhava na pintura e ele ficou parado por muito tempo. Foi aí que ele decidiu mudar de trabalho, porque ele pensou assim: poxa, eu não posso ficar o inverno inteiro sem trabalhar, então eu vou ter que arranjar outra coisa. Aí eu trabalhava nessas casas da empresa que ela me fornecia. Eu também tinha uma outra pessoa que eu conheci aqui, uma americana, que ela também era dona de uma empresa de faxina, e eu fazia também alguns bicos para ela de vez em quando, para compensar aí. Então eu trabalhava nessa empresa, né, da minha patroa brasileira, e eu tinha também uma outra empresa que eu fazia uns bicos aí de vez em quando. Ela me chamava de uma empresa americana. E daí o meu marido pegou part-times. O que seriam part-times? Part-times são trabalhos, né, que geralmente você faz depois do expediente. Quando você limpa uma clínica, quando você limpa um escritório, quando você limpa uma fábrica, essas coisas assim, é depois que os funcionários foram embora. Então, geralmente, depois das 5, 5 e meia, às vezes, você faria esses trabalhos. E ele começou a pegar trabalhos, começou a pegar part-times, clínicas. A primeira que a gente pegou foi uma clínica de hemodiálise, e ela abre quase todos os dias. Ela só não abre no domingo, ela abre de segunda a sábado, né? E foi o primeiro que a gente pegou. A gente pegava essa clínica e limpava. Então lá tinha que tirar os lixos, limpar as coisas, limpar os banheiros e passar o espanador e passar o esfregão no chão. Então, esse foi o primeiro part-time que a gente pegou. Depois disso, ele pegou mais part-times e daí ficou só com esses trabalhos. Então hoje ele trabalha só com limpezas de clínicas. E nessa época que eu trabalhava na empresa, tanto da brasileira quanto da americana, né, eu ajudava ele a fazer as limpezas do part-time à noite. Então assim, eu trabalhava durante o dia, né, com limpezas de casa, e à noite eu limpava as clínicas. E eu fui ajudando ele nessa transição. O trabalho não era meu, o trabalho era dele, né? Mas eu ajudava ele porque ele ainda tava meio lá, meio cá na pintura, né? Porque tava meio ruim de trabalho, né? Ele ficou um tempão parado por causa do inverno. Eu não lembro certo quanto tempo ele ficou. Eu acho que foi quase 2 meses que ele ficou parado no inverno. E daí, depois, quando voltou assim mais ou menos, daí ele foi pegando esses part-times para ir passar e começar a trabalhar em part-times em vez de trabalhar na pintura. E daí eu ajudava ele à noite a limpar, porque como ele estava trabalhando, daí eu ajudava ele também a limpar. Até porque ele estava aprendendo também, né? Então até ele pegar o jeito ia demorar mais. Então a gente ia e fazia. Daí no começo ele pegou esse part-time, que era uma clínica, depois ele pegou um escritório e uma mecânica, que era muito ruim de limpar. A gente ficou com ela por pouco tempo, e daí depois a gente largou, né? E depois a gente pegou uma clínica particular para limpar, né? Só que daí a gente perdeu essa mecânica. Então daí a gente ficou com a clínica de hemodiálise e com a outra clínica particular. Depois disso ele conseguiu pegar mais uma outra clínica, só que muito maior, né, que essa outra que ele tinha pego. E a gente pegou também uma fábrica para limpar nos finais de semana, que a gente limpa todo domingo. Então ele conseguiu pegar 3 trabalhos, né, e daí ele largou da pintura. E depois de um tempinho, né, ele pegou uma escola daí para limpar. Então hoje ele tem 4 part-times que ele limpa todos os dias. São 3 clínicas que ele tem, uma de hemodiálise e outras 2 de rotinas, uma pequena, outra é grande, e a escola que ele tem para limpar. Então assim, até ele fazer essa transição eu fui ajudando ele, e daí depois que ele saiu da pintura, ele mesmo tomou conta. E depois disso, que ele começou a trabalhar por conta, eu consegui daí também mudar, eu consegui as minhas próprias clientes e comecei a trabalhar para mim mesma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!